Está no ar o seu podcast, o KidCast, que é para toda a sua família. Eu e o meu colega aqui, o Dr. Flávio da Olá, Fonte. pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e dessa vez com uma pessoa muito especial, hein? Você já sabe, né? A gente sempre traz aqui episódios com assuntos relevantes para você, mamãe, papai, enfim, para toda a sua família. E hoje não é diferente. Estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Dr. João Lourival, que ele é pediatra, intensivista pediátrico. Tudo bom, doutor João? Tudo jóia, Áurea, como você está? Bem, graças a Deus. Doutor Flávio, o senhor sabe muito bem, né? Conhece, é colega de trabalho do Dr. João. E nós vamos falar hoje sobre um tema que eu, sinceramente, não achava que vocês, médicos, tinham problema com isso, com a comunicação. Nós vamos falar aqui sobre como é ter uma comunicação assertiva entre médicos e familiares. É difícil isso? Eu quero agradecer muito a escolha do tema, ao meu colega Flávio, que é uma pessoa de uma competência ímpar. Eu admiro muito o trabalho dele. E eu acho que só ele para ter essa sensibilidade, né? Porque vive cenários parecidos com os que eu vivo. E eu tenho dito recentemente que é o maior desafio hoje na condução dos processos saúde e doença dentro do espaço de terapia intensiva, principalmente. Mas a gente pode falar também nas enfermarias, no consultório, né? Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na UTI, porque eu acho que são temas mais delicados. Porque o ambiente por si só provoca ali na família uma sensibilidade diferente de qualquer outro espaço. Sim. Então eles são muito mais sensíveis a selecionar o que vão ouvir. Eu acho que é um pouco disso tudo, né? Como a gente aborda. E comunicação é o que o outro entende, né? Isso é o basicão da comunicação, não é o que a gente está falando. E como é difícil. Mas por que é difícil? Porque na nossa formação, pelo menos na minha, a gente não tem isso de forma minuciosa. Não se pensou o quanto isso faria diferença. E a gente sabe que hoje faz total diferença. Na prática faz muito, né? Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, ver se a gente consegue contribuir aí com os colegas, com a população, nesse tema importante. João, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. Eu tenho um carinho muito grande por você. Muita gente não sabe, mas talvez você tenha sido o grande responsável por eu ter feito UTI pediátrica, Uau. Principalmente aqui em Maceió, né? Eu, quando acabei a residência de pediatria e eu resolvi fazer UTI pediátrica, eu fiz prova em Recife, aqui. E você numa salinha, lá naquela salinha da Jaildes lá, você me convenceu a ficar aqui, não ir para Recife. Uma residência que estava começando num hospital que eu nunca tinha nem entrado. E não me arrependo, foi muito bom, foi maravilhoso. E de tudo que eu aprendi lá dentro, né, eu acho que, assim, nós tínhamos excelentes pediatras lá. Mas eu acho que a capacidade de falar com a família e a capacidade de abordar mesmo esses temas, eu acho que ninguém tem como você. Né? E eu me orgulho muito de até hoje eu aprender com você lá no HU. Já não sou mais residente, mas sou subordinado a ele até hoje. E eu acho que esse tema é um tema que, na verdade, não tem preparação na faculdade, pelo menos eu não tive. E na própria residência de pediatria geral também muito pouco. Na de UTI pediátrica não tem como, a gente convive com isso o tempo todo, mas me parece que é uma coisa que nunca a gente está satisfeito. Né? Parece que a gente sempre tem algo a aprender. E sempre a gente tem a melhorar. Eu acho que toda vez que a gente olha para trás, a gente fala, nossa, eu fazia assim e eu acho que assim não era o ideal. Tá faltando mesmo esse olhar para trazer de lá da formação acadêmica a melhoria dessa comunicação? Eu acho que começa com a indisponibilidade da maioria das pessoas em se colocar nesse lugar. E quando eu falo indisponibilidade, não é nem de forma pejorativa. Eu espero que o outro faça. Por quê? Comunicação boa, notícia boa, todo mundo quer dar. Mas a ruim não. E uma coisa eu comecei a perceber. E aí eu tive a oportunidade, já há um bom tempo, de ser líder de equipes. E naturalmente, para aqueles colegas, o líder é que tem que dar a notícia. Então a gente termina concentrando muito as informações ou essa ação da comunicação para o líder. Não é de todo ruim isso,
Talvez não concentrado numa pessoa só, mas em poucas pessoas. Porque você imagina um universo de pensamentos desses vários colegas. As histórias que cada um tem, as crenças que cada um tem. E na hora que a gente está ali diante da mãe, e eu vou falar principalmente agora de má notícia, tudo isso está em jogo. Então você se separar desse sentimento seu e das suas histórias para entrar no que realmente importa ali para aquela mãe, afastando as suas crenças, é muito desafiador. Então, respondendo a sua pergunta, sim, está faltando investir muito mais, tanto em comunicação, como na história que a gente vai ter que tocar aqui, indubitavelmente, na questão dos cuidados paliativos, né, que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente aqui dessa conversa. E existem protocolos, sim, hoje, que a maioria dos serviços que são mais organizados seguem para se comunicar. Mas não é o que está escrito, é como você comunica. Sim. Então isso termina parecendo que isso é um dom, um talento. E eu não gosto muito disso. Eu acho que habilidade, sim. A gente sabe que a gente pode ter mais ou menos habilidade para se comunicar. A gente precisa saber o que não dizer. Sim. Então esses protocolos, principalmente eles servem para você não dizer certas coisas que vão desestruturar totalmente aquele ambiente ali e que a gente ainda pode precisar conviver nele por um bom tempo. Mas, por exemplo, esses protocolos que você citou, uma vez, vamos dizer, me formei em medicina, fiz lá residência em pediatria, estou chegando agora, vou trabalhar em uma UTI. Quem passa esses protocolos para mim? Ele vai ser o diretor do hospital, vai ser o diretor da UTI, e aí da forma que ele passa, é essa forma assertiva, porque se eu estou ali recém-formada, né, fresquinho com da faculdade, mas não na prática do trabalho, por mais que tenha estagiado ou alguma coisa assim. Então, como que essas informações, como que esse protocolo chega à pessoa que está indo trabalhar? Se o serviço é organizado, ele começa tendo protocolos, né? Protocolos assistenciais. E dentre esses deve estar lá o protocolo de comunicação de má notícia, da abordagem da família. Quando chega uma mãe com seu filho para internar numa UTI, qual protocolo eu devo seguir? Porque muitas vezes, no tumulto daquela entrada ali, ninguém lembra do acolhimento naquela mãe. E de passar as normas, o percurso, o que é que pode acontecer. Eu gosto muito de trabalhar numa perspectiva de que trajeto daquela criança ali, o que é que pode acontecer a partir daquele dia, né? E muitas vezes até tranquilizar a mãe, porque existem alguns internamentos de UTI que não necessariamente aquela criança está gravíssima ou tem um potencial de óbito alto, ele pode estar ali por uma precaução, para uma estabilização de um quadro mais moderado, mas quando você fala UTI, o desespero ele vem junto. É verdade. Então, quando você fala assim, quem é que deve passar isso? Todo serviço deve ter um protocolo a seguir. Então, o médico, eu gosto muito disso. Em qualquer situação, ele, peraí, mas o que é que está posto e que eu devo fazer? Ele vai lá, lê os passos e aí aplica aquele protocolo. Mas eu acho que na maioria dos serviços a gente não tem isso. Isso fica... É sempre o curativo, sempre a doença, sempre salvar, o que não é menos importante, absolutamente. Mas a gente aprendeu agora que não é só isso. E a comunicação entre os colegas, ela muitas vezes é um desastre. Nossa. Porque o colega que passou ontem falou coisas que eu tenho dificuldade de reverter. É porque ele já causou uma crise ali, uma situação de crise e aí a gente respira e vamos lá. Aí a gente o primeiro passo do protocolo, né? Se preparar para comunicar. Eu não posso ir de qualquer jeito. Porque se eu for de qualquer jeito, se uma mãe for mais atenta, e é importante que ela seja, ela vai ter dados ali que talvez nem eu saiba. E aí vem a importância da mãe estar ali junto. Para mim, a mãe é uma aliada. Sim. Ela jamais vai ser um problema. E eu acho que a conquista da mãe dentro da UTI, já estou dizendo, foi uma conquista, né? O Estatuto da Criança, ele assegura que a criança tenha o direito de estar com um acompanhante. E lá atrás, há alguns anos, não muitos, nem a cadeira tinha da acompanhante. E aí, não, o menino tinha que ficar... Você imagina o que é uma criança variando aí de 1 ano a 9, sei lá, 13 anos, que é mais ou menos o período que fica nas UTIs pediátricas, sem uma mãe.
cheia de dispositivos ali, cheio de gente, e tentativas de punção de veia. Coleta de exames, etc. E a mãe não podia ficar. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu acho que é uma grande conquista, na hora que uma criança eventualmente tem uma parada cardíaca, se isso acontecer, a primeira coisa que a equipe fazia, e talvez ainda faça em algum lugar, é tirar a mãe. Vários estudos e protocolos mostram que a presença da mãe é muito importante, desde que ela não atrapalhe aquele cenário ali de recitação, digamos assim, para que, caso não haja um êxito, ela participe desse processo de luto de forma muito mais tranquila, porque ela participou de toda a luta da equipe frente àquele caso. Então a gente começa a ver os ganhos que a mãe pode trazer. E tem informações que a mãe vai dar para a gente ali naquele momento, que vão ajudar até a elucidar diagnóstico, que muitas vezes a mãe sabe mais e deve saber muito mais de detalhes da criança que a equipe ainda não conseguiu enxergar. Então eu vejo assim como um ganho grande a presença da mãe dentro desses espaços, e uma grande dificuldade começa na comunicação entre nós mesmos, entre a gente e a enfermeira. O Flávio, a gente já passou por isso, de vez em quando passa. A gente tem um exame que o hospital não está conseguindo, não executa. E aí a gente consegue marcar externo, por algum motivo a gente consegue no local externo. Todo mundo está avisado do exame, menos a mãe. E aí chega o transporte. Chega o transporte. Como assim? Meu filho vai para onde? E muitas vezes não é só exame. Ele vai ser transferido para uma outra unidade. A mãe não estava sabendo. Então, a gente já passou muito por isso e não tem muito tempo. Então, a gente tem estabelecido tais protocolos. Certo. Então, vai transferir, a mãe tem que ser comunicada. Vai sair, tem que ser comunicado. O que é que vai ser feito? Por que é que a mãe não precisa saber que o filho vai fazer um exame amanhã, se é fora, se é na instituição, que ele vai receber um contraste na veia, que ele pode passar mal com contraste, que ele pode ter uma reação anafilática com contraste. Então, eu aprendi desde a residência em terapia intensiva, que lá naquele serviço que foi em Recife, aquela instituição ela respondia a um processo porque uma criança teve um quadro de meningite e a família não foi informada que ele poderia ter sequela. E a criança ficou surda, ela processou e naquela época o entendimento da justiça era esse. O hospital ficou por um tempo tendo que indenizar a família por falta de comunicação. Então lá se criou um protocolo de que toda conversa, todo exame, ao final você escreve no prontuário: conversei com a família sobre isso, isso, isso. Então isso serve de proteção para a instituição, mas principalmente para a mãe, que é ali, junto com a instituição, os donos daquela criança, daquele quadro ali. Você falou algumas coisas aí, cabe a gente só falar para quem não trabalha em hospital. A UTI pediátrica é bem diferente da UTI adulto, porque normalmente a UTI adulto tem horários de visita. Isso. Né? Tá a hora da manhã, tá a hora da tarde. Geralmente tem uma pessoa para fazer isso. Né? É uma coisa uniforme. Na UTI pediátrica não, as mães ficam dentro. Então as mães estão olhando a gente o tempo todo. O que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente fala, a nossa expressão corporal, tudo. Né? Então não tem como ter horário para falar. É muito difícil isso. Porque a gente tá examinando o menino e a mãe já pergunta: e aí, como é que ele tá? Às vezes a gente nem viu o prontuário. E numa dessa a gente pode falar algo que não era para ter falado, né? Ou deixar de falar algo importante. A outra questão também é que tem gente que gosta de suavizar as notícias, né? Seu filho está com a infecçãozinha, o seu filho tem uma doencinha. Leva para o diminutivo. Leva para o diminutivo, né? E suaviza, às vezes, algumas situações que são graves. Vale a pena fazer isso? Acho que a maturidade tem me trazido muitas experiências, né? A gente lida muitas vezes com uma população extremamente carente, até de entendimento mesmo. E a gente acha que determinadas frases elas são palatáveis, e não são. Ele não entendeu nada do que você disse, mas você deu a informação. E às vezes eu fico observando o colega, quando o colega está se comunicando, quando termina, eu vou lá e tento traduzir para um português acessível. Sim.
essa questão de minimizar a gravidade, para mim, é um erro gravíssimo e gera uma expectativa e uma frustração muito maior e cria uma crise no ambiente. Sim. Não é incomum, e eu estou muitas vezes até revendo a forma como eu abordo sempre, tentando melhorar isso, que eu chego, a mãe desaba, né? Sim. Chora, eu disse, mas como assim? Essa mãe não sabia de nada? Ela disse, doutor, ninguém nunca me disse desse jeito que você está me dizendo. Então, e aí eu fico fazendo essa autocrítica, né? Eu fui duro demais ou alguém foi suave demais? Então, e eu acho que a gente tem que encontrar um ponto, né, aí que possa gerar uma informação clara, efetiva, mas humanizada, acolhedora. E vendo que também faz parte do protocolo, né? A linguagem da mãe. Você tem que sentir com quem você está falando. Sim, muitas vezes claro. não cabe você abraçar, por exemplo, um familiar. E às vezes você precisa dar um abraço. Sim. Então essa linguagem, ele está lhe dando ali, e aí você vai entregando. Quando a gente decide, muitas vezes lá, a gente usou o exemplo do nosso aniversário, que os dois, nós trabalhamos lá. Quando a gente está diante de situações de comunicação de má notícia, a criança que a gente vai ter que dizer à mãe que ela não tem prognóstico, ou seja, provavelmente ela não tem cura daquele processo. Aquilo é um processo evolutivo e não vai ter cura. E aí eu chamo a mãe, aí eu pergunto, apresento a equipe e pergunto o que é que ela tem sentido daquele processo ali, o que é que ela tem entendido. E aí é importante que ela começa, aí muitas vezes ela diz, sei que ele tá bem, meu filho. Eu disse, poxa, e agora? Eu olho pro Flávio, se ele estiver ali, aí a gente se olha assim, e como é que eu vou dizer essa mulher? Que ele não tá tão bem assim. Também porque tem a fase de negação, né? Que por mais você às vezes tem que falar várias vezes a mesma coisa, porque tem um momento em que a mãe não absorve, ou não quer absorver, né? Não quer entender. E é muito importante que você venha desde o início mostrando por que ele chegou ali. Sim. Olha, o seu bebê, ele nasceu com 26 semanas ou 25 semanas. Isso é muito prematuro. As possibilidades da criança não sobreviver são muito grandes, porque é tudo muito frágil. E eu disse, ao longo do processo, existe possibilidade de acontecer isso. Infelizmente, seu filho passou por todos esses processos e ele hoje é um bebê que, do ponto de vista médico, ele não evolui disso. Ele pode não enxergar, enfim, e aí Sim. eu vou dentro do que eu já tenho ali. Ele tem uma hemorragia intracraniana, né? Ele tem quadro pulmonar grave, enfim. E aí eu vou tentando construir a historinha toda para chegar ali. Eu falo assim, ele não vai ter alta do hospital, a não ser que você quer levá-lo para casa e viver um tempo, que eu não vou saber dizer se é um dia ou 10 anos. Eu quero mais que você venha aqui daqui a 10 anos. Eu falo assim mesmo. Uhum. Olha aqui, doutor, você disse que ele ia morrer. Tá aqui meu filho. Eu quero mais que você me diga isso. Mas eu preciso lhe dizer que eu não tenho o direito de negar para você que ele não tem prognóstico. Ele não vai ter alta por isso. Mas a gente tem a alternativa de você levá-lo para casa e você curtir os melhores momentos possíveis dentro do que você pode fazer. E quando a mãe aceita isso, quando ela internaliza, e aí é fantástico. Quando eu recebo muitas vezes, aí vem um novo desafio. Em se tratando de Alagoas, a cultura de que tudo tem que ser em Maceió, tudo tem que ser nosso universitário. A gente está quebrando aos poucos. Então, município X não recebe por isso, por aquilo. Até para dar assistência, porque eles têm medo do novo. Sim. Porque tem médico que diz até hoje, eu não nasci para não investir, né? Eu nasci só para salvar. E eu tenho feito essa pergunta, será que salvar é só investir? Que conceito de salvar é esse que a gente aprendeu? Sim. Que é um paradigma que tem que ser quebrado, né? Porque tem um momento que você vai ter que admitir que você não pode mais. Sim. Você não consegue ir além daquilo. Tem uma limitação, e aí, quando né? você se coloca nessa condição limitada, aí você se iguala à família. Eu e você não podemos fazer mais nada. Quer dizer, a partir de agora você pode fazer mais. Levar seu filho para casa, vai curtir, celebre. Eu uso muito essa palavra. Eu não acho que ela tem um cunho espiritual, mas eu acho que ela é vibrante. Celebre todo dia, porque agora o seu filho está vivo. Sim. Olhe para ele, dá uma olhada no seu filho, ele está vivo, então celebre hoje. A gente não sabe por quanto tempo você vai poder fazer isso. E eu acho que isso
dá um sentido bacana, sabe? Não vou dizer que serve para todo mundo, porque a linguagem ela não é igual para todo mundo. Sim. Cada mãe vai receber. E tem mãe que eu não vou dizer isso. Não cabe dizer isso. Sim. Vou falar de forma diferente. Então, o desafio da comunicação é você entendendo o receptor e dando de acordo com o que ele lhe responde. E a gente teve já experiências muito exitosas na arte de comunicação. E outras nem tanto. E outras que foram um desastre. E aí a gente tenta melhorar. Mas é quando eu recebo uma foto da secretária de saúde, que lá no começo não queria de jeito nenhum, eu ligo, olha, ele só precisa disso, disso e disso, você tem condições de fazer? Ela manda foto, fez aniversário de um ano, não sei o quê, e depois foi a óbito. E tá tudo bem. Cumpriu-se um ciclo com todo o respeito que a gente podia ter ofertado. Isso é muito bacana. E o engraçado é que a gente vê muito que o significado de doença grave é relativo, né? Você pode pegar para uma mãe que tem um filho sadio e que de repente descobre que ele aos 2 ou 3 anos de idade tem uma diabetes e que vai ter que tomar insulina e fazer glicemia por talvez o resto da vida, não sei o que a ciência vai desenvolver, mas talvez tenha que fazer várias furadas ao longo do dia. Isso é uma péssima notícia. Mas ao lado pode ter uma criança com câncer, né? Ao lado pode ter uma criança com uma sequela grave. Então, essa determinação do que é notícia ruim também não é uma coisa objetiva. Não, vai depender de como você encara. O tamanho do meu problema. Sim. E como eu suporto o meu problema. E nem adianta você dizer, olhe para aquele problema ali. Eu aguento não é o isso, seu problema. Eu não aguento isso. A gente teve um caso emblemático lá na universidade, no nosso universitário, de uma adolescente que tinha um câncer de pele e que ela retirava cada vez mais partes do corpo. E era assustador, não só aquelas imagens, né? A estética da adolescente, mas era igualmente assim incrível a forma como essa moça, era uma mocinha, lidava com aquilo. Ela botava o batom no pedacinho de rosto que ela ainda tinha e dançava na enfermaria. E a gente ficava... Aquilo parecia que incomodava a gente, que a gente não sabia como assim essa menina com tanta lesão, com tanta mutilação... Está se permitindo ser feliz ali, né? E aí, dentro do caos, a gente pode achar soluções e que amenizem. Ressignificar, né? Uma palavra que está tão em moda ultimamente, ressignificar aquela dor. Eu acho que esse é o papel do profissional, e não é só do médico, que também tem uma outra coisa. Hoje, a equipe multidisciplinar... Eu falo para eles, eu não vivo sem vocês. Pelo amor de Deus, na hora que eu vou falar de dieta, eu preciso que o nutricionista me corrija para não estar falando nenhuma bobagem. Eu estudo aquilo para também, se uma nutricionista falar bobagem, eu dizer, não é assim não. Então eu falo para o aluno, a gente não está perdendo o nosso espaço, a gente está construindo uma saúde de melhor qualidade. Então a gente precisa ouvir o nutricionista, a gente precisa ouvir o fonoaudiólogo, a gente precisa ouvir o terapeuta ocupacional, ele trazer as experiências dele, mas eu preciso conhecer um pouco de tudo. E o psicólogo é fundamental. E o psicólogo bem lembrado, ele faz toda a diferença, né? A gente tem aprendido muito nesses espaços quando a gente convive com a equipe disciplinar. E quando eu digo a importância, todos precisam falar uma linguagem parecida. Não vai ser igual, porque o meu jeito de falar é diferente do Flávio. E tem pacientes, acompanhantes que preferem uma linguagem um pouco mais, vamos dizer assim, mais doce ou um pouco mais objetiva, mas eu acho que todo mundo quer a verdade. Sempre, né? Enquanto a gente não disser a verdade, a gente não vai estar cumprindo nosso papel. Eu não tenho o direito de negar. E usava muito uma expressão, e aí dentro desses estudos de comunicação a gente aprende que não é adequado. Falar em espiritualidade. Eu tenho a minha crença e eu preciso usá-la fora desse ambiente aqui. Eu dava aquela notícia horrível, mas no final eu dizia, mas se Deus quiser... E aí a gente aprende que a gente não pode tocar nesse assunto. Se a família manifestar ali alguma religiosidade, e às vezes é comum, eu termino de falar, ela, doutor, eu entendi tudo, mas Deus vai salvar. Aí eu disse, eu vou estar muito feliz se isso acontecer. Eu não posso dizer que não, mas eu não posso induzir, porque a gente tem medo de falar a verdade, porque dói. Dói no outro, dói na gente e faz a gente lembrar das nossas experiências. Então, muitas vezes, às vezes a gente sente mais por algum caso do que outro.
Muitos médicos de adulto entram na UTI, aí dizem assim, como é que vocês conseguem trabalhar? Então parece que nós somos frios, né? Mas pelo contrário, eu acho que é como se eu entro ali, eu tento não me conectar intimamente com aquela emoção da família. Estou na minha posição de passar a mensagem, a informação. Mas em algum momento a gente fita o olhar na criança e não dá. Tem uns que pegam a gente mesmo e aí a gente tem que segurar, sair dali, toma uma água. E se você não está preparado, você pede para outra pessoa fazer aquilo. Mas é como se fosse realmente um papel que a gente tem que desempenhar. Outro ponto importante que eu acho que nós falhamos muito é que a gente esquece da criança, né? De acordo com a idade da criança, ela tem algum entendimento do que está acontecendo. Perfeito. Né? E você precisa da linguagem da criança, né? De acordo com a idade dela, tentar explicar. Para que ela até participe do processo. Para que ela né? participe do processo, tanto de você tentar explicar, claro, se couber o que é a doença, mas Sim. nas coisas que vão sendo feitas no hospital. Se vai colher se vai funcionar um acesso, se vai colher o exame, se vai fazer um exame, se vai fazer uma cirurgia, enfim, tudo aquilo precisa ser explicado para a criança. E muitas vezes a gente negligencia isso, né? E passa por cima. É não mentir também para a criança. Não vai doer nada, vai doer. Vai doer. Vai doer, mas você vai aguentar. Sim. Porque você precisa fazer isso. Eu não tenho escolha. Se eu pudesse, eu não fazia isso. Você vai resistir. Eu sei que você aguenta. Vamos lá. E aí a gente muda a abordagem, né? E muitas crianças, eu aprendi uma coisa, maturidade não está ligada à idade, absolutamente. Não mesmo. Vai ter a criança que ela pode, inclusive, decidir se ela quer ou não aquele procedimento. Então, geralmente, isso fica a cargo dos adolescentes. Sim. A criança não. Até aí, 11, 12 anos, é a família que, junto com a equipe, constrói as opções terapêuticas, né? Dependendo do que seja. Mas o adolescente, ele pode sim dizer, não, eu não quero isso. E eu vejo assim, cara, as experiências que a gente tem, e quando o Flávio optou por ficar em Maceió, fazer a terapia intensiva nesse serviço que ele fez, ele aprendeu ainda mais a ser quem ele é hoje, porque nesse serviço especificamente a gente tem muito contato com o doente oncológico. E esse paciente de câncer, ele absolutamente é igual aos outros. Ele tem todo um contexto, desde a questão da própria doença até essa maturidade. A gente escuta coisas dessas crianças que a gente não escuta de nenhuma outra, até numa idade mais avançada. O que faz a gente perceber o quanto a dor, o quanto os processos individuais nos tornam mais maduros. Então não é a idade. Então se ela tiver uma maturidade de definir o que... ela tem que participar. Já vi criança desistir. A própria criança desiste. E ela mostra isso do ponto de vista de linguagem corporal mesmo. Ela se despede. Né? Ela se despede. Tem dias que a gente chega... Ela simplesmente virou para a janela. Ela deitou numa posição... Opa, tá diferente e tal. Não quer nem ter contato com vocês, nem nada. Não. Ela se cala. Parece... Não, e aparentemente ela não tá diferente. Daí até o outro dia ela vai a óbito. Como assim? Estava tão bem. Aí eu lembro, poxa, mas aquela forma como ela se comportou. Eu tento tirar isso do campo espiritual. Sim. Eu acho que tem um sentido de tudo isso, mas eu acho que tem um momento também que, por algum motivo, essas crianças se conectam com algo que faz com que elas mesmas desistam. E outras não. Outras vão até o fim ali, a gente briga junto. E é isso que a gente, a despeito até desse tipo de informação, o que a família precisa ver, perceber, é esse sangue no olho de querer realmente salvar. Sim. Até o momento que a gente percebe que o que a gente está fazendo a mais ali, o próprio Tamo está dizendo, está a mais, está prejudicando mais do que ajudando. E quando a gente diz assim, a gente está junto para lutar, eu estou aqui. O que é que eu posso fazer a mais por você? Ficou alguma dúvida? Então, esse tipo de fala, ele precisa ser dito. O que é que eu posso fazer por você?
E aí a gente vai construindo essas relações e isso torna ainda mais valoroso estar dentro de um ambiente desses. Nessa questão aí da comunicação, né, que é o que a gente está falando, já teve alguma situação, ou já tiveram várias situações de vocês passarem a informação, vocês acharem que estão passando aquela informação da forma mais clara, mais objetiva possível, mas a família recebe completamente ao contrário, ficam com aquilo que eles querem entender e se agarram naquilo? Muito. Totalmente. Muitas vezes. Essa semana eu fui abordado por um casal jovem e era um prematurinho, né? Um menininho lá de 1,7 kg e alguma coisa. E aí ela, doutor, me fala do meu filho. E aí hoje eu digo, só um minutinho. Você espera um pouquinho. Vou lá, examino a criança, pego o prontuário, olho tudo, ainda converso com o médico que viu, se tem algum detalhe. Porque senão você se enrola todo, porque eles sabem. Esse casal, o que é que vocês estão sabendo? Ele está aqui só para ganhar peso, né? E não era, ele tinha uma glicose baixa. E aí, só isso, tem certeza que é só isso? E a glicose, né? Eu disse, sim, a glicose. Aí comecei a ver, e eu comecei a explicar sobre aquilo, né? Sobre todos aqueles. E eles sabiam muito mais assim do que o que eu imaginava. Eles tinham um entendimento muito mais amplo do que era aquilo. Mas eles querem ouvir de você. E aí o querer ouvir de você é querer ouvir a notícia boa. Ele quer saber quando tem alta. Sim. E essa pergunta que você está fazendo aí não me fez lembrar, né, Flávio, da história de você estar com uma criança gravíssima que você acha que ele nem vai sair. Porque pela experiência da gente, a gente começa a ter um momento que a gente diz, eu acho que essa criança, apesar de tudo, não vai sair. A mãe disse, aí você dá ali o boletim, conversa, explica, e ela pergunta, mas ele vai ter alta quando? Ele vai comer? E quando é que ele vai comer, doutor? Porque o comer é instintivo, né? É algo que nenhuma mãe, muitas vezes, e é um alento para ela. Por isso que nos cuidados paliativos, quando a gente define esses processos de não investir em determinadas coisas, investir em outras, a gente sempre tenta deixar a criança alimentada. Porque para ela, isso é primordial. Ver o filho comendo, né? Aí eu disse, mas caramba, antes eu dizia, mas meu Deus do céu, eu disse a essa mulher que essa criança estava tão grave, praticamente não ia sobreviver. Ela pergunta quando ele vai comer. E depois eu comecei a entender o sentido disso, né? A coisa primitiva, né? Primeira coisa que uma mãe faz quando a criança nasce é botar o menino no peito, né? Então é um instinto de alimentar como forma da sobrevivência. Então ela carrega isso para a vida toda. E a gente vê isso no consultório, né? Ela não quer saber, ela quer saber que o menino coma. O que eu faço meu filho comer, doutor, por favor? Tem um remedinho, Exato. né? Você acha que... A gente diz que a interpretação de grave ou não grave é subjetiva. Mas talvez a situação mais crítica seja a morte encefálica. Porque é muito difícil para uma pessoa leiga entender que uma pessoa, o seu filho, está morto, mas o coração está batendo. Você considera também um dos momentos mais difíceis de... Indiscutivelmente, porque ali você primeiro precisa entender que acabou. E aceitar. Porque senão você não convence ninguém. E eu acho que o princípio, né, da comunidade, são vários princípios, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu falo para os colegas, vocês acreditam no que vocês estão dizendo? Como é que você vai convencer a mãe do que você está dizendo se você não acredita? Então, quando a gente define, eu vou entrar na morte encefálica, que aquela criança não tem, é para cuidados paliativos, tem um lá caladinho que está achando, mas eu não tenho coragem. Eu vou investir. Se parar, eu vou reanimar. E a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas... E aí eu falei, peraí, todo mundo tem que primeiro concordar com isso aqui. Todo mundo concorda. Agora a gente vai chamar a mãe, que ela tem que concordar também. Que não é só a gente que decide, a mãe tem que aceitar. E ela não aceitou, a gente continua. Até que ela tenha um entendimento. Talvez ela não tenha, a gente respeita. A gente respeita, não extrapola o que não deve, mas respeita dentro de um campo aí lógico a vontade da mãe em investir mais. E na hora da morte cefálica, Flávio, sabe, me veio agora, me lembrou, a primeira situação onde a gente conseguiu, já tem um tempo, fazer o exame clínico de morte encefálica, fazer o exame de imagem que comprovava, o exame de fluxo cerebral comprovava a morte encefálica, e tinha que desligar o aparelho.
Mas essa Porque senão, desculpa lhe interromper, Tá. porque senão é ocultação de cadáver por lei. Não está comprovado que ele está morto. Aí como é que eu pego uma A hora mãe... do óbito é a hora do exame, É. inclusive, né? Ele morreu naquela hora que eu diagnostiquei. Só que Aí o eu coração falo... tá batendo. E aí? Mãe, a gente vai precisar desligar esse aparelho. Seu filho está morto, comprovado, né? Não são com essas palavras, mas é isso. E a primeira vez que isso aconteceu foi muito difícil. Eu disse, mas deixa, eu vou fazer. Alguém tem que se colocar para fazer. Nossa. Né? E é uma experiência que a gente... E aí a gente pode... Eu gosto muito de pedir para a mãe colocar no colo, sabe? Eu acho que isso tem sido muito importante. Em qualquer idade, se for possível. Coloca seu filho no colo. Tenta se despedir. Até antes disso, né? De preferência. Sim. Mas até para esse momento, eu acho que essa coisa do contato corporal, da sensação de pertencimento, dela estar ali participando junto, é muito importante para ela elaborar esse luto depois. Mas é, sem dúvidas, a comunicação pior. Porque você comunicar que é câncer é muito difícil. Mas eu vou dizer para a mãe, vamos lutar. Eu comunicar que ele é diabético, que pro resto da vida ele vai precisar, e as complicações que eu posso... Não precisa dizer tudo de uma vez. Sim. É difícil, mas tem solução. Tem um caminho a seguir, né? Mas a morte, ela não é reversível. sim. E aí, para mim, o desligar o aparelho diante de todas essas provas é a ação mais difícil. E a comunicação disso também. Eu achava que era, uma vez que foi constatado essa palavra final de desligar o aparelho, eu achava que fosse da família. Mas é do médico mesmo, até por conta da lei que você falou, né? Se for Nesse comprovado, é nossa. É nossa. A Entendi. questão da doação de órgãos é Aí a eu- família, né? Aí o médico nem se envolve com isso, o assistente. Existe uma equipe que vai fazer essa parte. Tem um momento específico, se houver indicação da doação de órgãos. Aí a Aham. família decide. Mas em se constatando a morte encefálica, a gente Diferente de uma criança que está muito, 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 muito grave. Entendeu? Uma criança está muito grave por outro motivo, não. A gente não é isso. Mas morte encefálica é uma outra situação. É morte, tá morto. É o Entendi. mesmo coração batendo. Mesmo coração batendo. Entendeu? E tem N situações Sim, que sim. podem causar. Na suspeita, a suspeita é diferente. A suspeita de morte encefálica, eu não posso fazer nada, absolutamente. Sim. Eu posso sim começar a construir ali com a mãe um processo de comunicação. De informação Isso, dela, né? para que ela consiga passar por aquilo ali da forma menos cruel, dolorosa possível. É uma construção isso. Mas na hora que dá o diagnóstico, a gente precisa fazer isso. E aí, nessa hora aí também que você deu, que você falou, como o Flávio falou, é importante ter a presença do psicólogo ali e tal. Tem todo um aparato também do hospital aí, né? Vem psicólogo, vem assistente social, porque cada familiar vai receber essa notícia aí. Sim, você nunca deve dar notícia sozinho. Você tem que procurar um lugar adequado para acolher essa família, não é no corredor. A gente, talvez eu tenha feito isso algumas vezes, sabia que aquilo importava. Sim. Porque eu estava preocupado em salvar o menino. Então, por que a comunicação importava tanto, né? Hoje eu sei, importa tanto quanto. A diferença que ela Eu faz. preciso procurar um lugar para acolher essa família. Preciso estar junto ali de pelo menos mais uma ou duas pessoas, que normalmente é o assistente social e o psicólogo, porque o psicólogo vai acolher na fase aguda daquelas palavras ali que normalmente a gente começa para dar notícia, né, a constatação do óbito, e o assistente social vai conduzir os processos burocráticos. Precisa estar ali. E precisa ser um lugar, eu não posso deixar dar a notícia e dar as costas, por exemplo. Muitas vezes a gente faz, olha, infelizmente não resistiu. E às vezes você não diz, ele morreu. Mas como assim não resistiu, doutor? E aí eu posso ver como é que ele está. Então, a gente tem dificuldade de dizer, ele morreu. E precisa ser dito. Nem todo mundo sabe o que é óbito. Tem família que não vai saber o que é óbito. Sim. Você precisa dizer, ele morreu. Apesar de todos os nossos esforços, e aí quando eu falo que se a família estiver lá na hora olhando, acompanhando, ela vai dizer, eu vi o que vocês fizeram, doutor. Eu estava o tempo todo vendo, eu quero agradecer o que você fez. E muitas vezes elas falam isso, e é muito gratificante para a gente receber o abraço dessa família para dizer, doutor, eu percebi o quanto vocês lutaram. Então, nesse sentido, é muito importante que eles acompanhem. Então, a informação jamais pode ser dada de qualquer jeito, em qualquer lugar, e muito menos abandonar
a família nessa hora. Então, muitos fazem até porque não conseguem. Eles dão a notícia, mas não conseguem suportar a reação da família, que pode ser de qualquer forma. A gente já viu mães que se agarraram com o corpo e não quiseram liberar, que passaram horas, uma madrugada inteira com a criança nos braços e foi difícil retirar, e a gente tenta respeitar o máximo que pode esse momento. É porque é uma linha muito tênue, né? Vocês ali estão como profissionais, como médico, mas vocês são seres humanos, né? Tipo, o Flávio é pai, né? Então você se coloca ali também e separar tudo isso é uma emoção que é muito forte, né? E aí você tem que ter uma comunicação assertiva nesse tempo também. Não é tão fácil. E tem um outro detalhe que geralmente quem fica com a criança é a mãe, né? O pai normalmente quando vai para visita não é tão comum assim. E muitas vezes então a gente só conversa com a mãe. E a comunicação da mãe com o pai é o telefone sem fio, né? Vai o que quiser que. Então muitas vezes quando o pai chega tem uma impressão bem diferente do que realmente era a situação em que a gente passou para a mãe, né? Então, eu acho que também é importante os serviços se prepararem para também dar informações para as outras pessoas da família, né? Às vezes é a avó que é importante. Às vezes quem cuida da criança é a avó, não é a mãe, não né? É a mãe, então, né? Toda a família precisa ser envolvida nessas questões também, né? Tem coisas que acontecem que assim não dá nem para acreditar, né? Porque a gente tá falando tanto de humanização nos últimos anos, isso é tão discutido. E aí eu vejo uma situação que não tem muito tempo, de que a paciente não pôde receber a visita da avó, porque essa avó não era no documento a avó, mas foi ela que criou. Nossa. E estavam proibindo essa pessoa. Visita. E aí a gente precisa rever esses pontos todos. Sabe? Tem muitas coisas proibitivas na UTI, não pode. Mas tem serviços aí que hoje permitem o Dia dos Irmãos. Então o irmão entra na UTI para visitar, permite o PET visitar. Sim. Então são práticas que as pessoas estão fazendo lá fora ou aqui mesmo, em alguns serviços, que estão me dizendo, a gente precisa mudar a nossa ótica em relação a comunicação e a permissividade, a se permitir, não gosto muito desse termo permissividade, né? Mas a permissão de coisas diferentes ali para melhorar, e isso impacta na sobrevida, está provado que impacta na sobrevida das crianças. Sim. Teve experiência lá na nossa universitária de um colega de levar um adolescente que tinha um prognóstico ruim, estádio, para ver o time do coração dele que ele nunca tinha visto, do time lá no hospital e ele descer, do cachorrinho dele lá e ele descer. Então, assim, eu acho muito digno, eu acho brilhante quem tem esse olhar, essa sensibilidade a fazer isso. Tudo conforme, né, como você falou, tem as regras, né, do que pode, do que não pode, mas você pode abrir o olhar para fazer algo que você vê que não vai prejudicar nem o ambiente hospitalar, nem tampouco a situação ali do paciente. Pelo contrário, que vai fazer com que ele melhore, né, no emocional, e isso ajude ali no tratamento, por que não, né? Claro. Ajuda demais. Quando a família tá junto à equipe médica, ajuda demais. O Flávio falou um ponto importante desse pai ausente ali fisicamente, né, naquele momento. Quando ele chega, muitas vezes ele é a pessoa que está mais agressiva quanto àquela situação, porque ele não participou. Tá vendo? A importância de estar junto, né? Quando você participa do processo, é muito mais fácil você lidar com esse desfecho, que muitas vezes não é ruim. Mas esse é o pai que não é que ele não está nem aí, mas ele não participou. Então ele não quer nem saber. Como assim meu filho vai morrer? Como assim? Eu não estou sabendo nada, doutor. A minha mulher não me disse nada. Eu não sei até que ponto ela não disse nada ou ela não soube se comunicar. E se a gente está aprendendo a se comunicar, quiçá essas pessoas que com esse entendimento mais raso, né, de tudo. Olha, que tema interessante. Eu, apesar de disse ser... a você. Eu sou jornalista, né? Sou muito fã da comunicação. Sei o quanto a comunicação, infelizmente, tem ruídos. Né? De falarmos algo, o outro entender o outro, e aí tem quem diga que eu sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende, mas a boa comunicação faz com que eu seja responsável principalmente pelo que você entende, né? Pelo que o outro entende. Então, a gente passaria muito tempo aqui conversando, né, Flávio? Mas o nosso horário extrapolou já, né?
Vamos ver se a gente tem a parte 2, né? Só para encerrar, assim, dentro do que a gente está falando, um outro erro é o do julgamento, né? Que a gente, infelizmente, faz. A gente teve uma experiência de uma mãe que era uma comunicação de má notícia, era muito ruim a situação, e a mãe não parecia demonstrar nenhum tipo de sentimento por aquilo. E eu achava estranho, porque quanto mais eu falava, eu tentava aprofundar a gravidade para ela mostrar sentimento, né? E ela não demonstrava sentimento. E eu saí dali frustrado, porque eu disse, eu acho que essa mãe não entendeu, foi nada. E aí a questão foi evoluindo, e era o bebê que teve a lesão na perna, que precisava amputar as pernas, mas tinha lesão no dorso, nos braços. E a gente decidiu que não tinha como sair amputando, mutilando a criança, e decidiu por paliar. E aí, no dia do óbito, essa mãe, com esse bebê no colo, ela falou para a plantonista, que me mandou uma foto desse momento. Ele precisava dos meus braços para descansar. Então, com essa frase, eu aprendi o quanto ela estava muito mais integrada e com toda aquela situação do que eu podia imaginar. Sim. Porque essa frase ela é tão importante, ela é tão rica, ela é tão que me deixou realmente, de certa forma, feliz, porque eu acho que a gente cumpriu o nosso papel enquanto equipe de passar para aquela mãe que o melhor seria paliar. Mas essa frase dela é um desfecho de que os meus braços são importantes para esse final. Sim. Vocês me permitiram dar esses braços. Então, isso, acho que eu poderia encerrar a minha fala hoje com essa historinha que não é menos grandiosa. Ai, muito obrigada, doutor João. Foi um prazer lhe ouvir, viu? Prazer inenarrável, né? Que nem diz meu amigo Kielso, foi um prazer inenarrável. Tem que falar do colega dele, né? Que eu acho que depois do Kielso sou eu o preferido, mas o Kielso é o preferido. O Kielso é o primeiro, né? Parabéns, viu, Flávio, por essa iniciativa. Você me surpreende positivamente a cada dia, né? Crescimento profissional, pessoal. Eu fico muito feliz de ter participado um pouco dessa formação. Eu sempre digo que o meu aluno, ele faz mais coisas do que eu, né? Então eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho uma sementezinha plantada ali, eu tenho muito orgulho disso. Parabéns, viu? Parabéns legal, a você também, jornalista, por esse programa. Muito obrigado. Você com certeza virá mais vezes. Né? Tem favor, como. já tem uma fazer listinha a parte de pessoas que vão voltar para a parte 2. E você aí do outro lado que está nos acompanhando, eu acredito que ao longo da nossa conversa aqui, você viu que apareceu uma tela diferente aqui. É porque agora nós temos já o nosso primeiro patrocinador, que é a Braubar. Estamos felizes, não é, doutor Flávio? O negócio tá indo. O negócio tá indo. E a Braubar, ela fica aqui em Maceió, mas ela também tem franquia em outros estados. Mas vamos falar da nossa franquia Maceió, que é a nossa patrocinadora, né? Sim, senhora. Vamos lá. Então, você, mulher, que quer fazer a sua sobrancelha, unha, né, pé, mão, tem o spa do pé lá, fazer escova, é na Braubar, tá? A gente vai deixar toda a identificação aqui, telefone, Instagram, para você seguir, ficar por dentro de tudo. Agora, claro que também vai aparecer aqui agora na sua tela as nossas redes sociais, tanto do Dr. Flávio, como também aqui o nosso YouTube, para você fazer o quê? Compartilhar. Tem ali aquela setinha que é para você encaminhar para todo mundo a cada episódio novo lançado por aqui. E dá o like, né? Claro, pelo amor de Deus. Dá o like. Engajamento. Vamos engajar, pessoal. E é isso aí, a gente encontra vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.